Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o advogado José Ronaldo Dias Campos. Boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bom, Zé Ronaldo? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Você que é conhecido como Zé Ronaldo no meio da sociedade, né? É verdade. O advogado José Ronaldo Dias Campos, ele é ex-presidente da OAB aqui de Santarém. Quantos mandatos teve? Um mandato, mas antes eu fui secretário e tesoureiro. Depois, por último, presidente. Mais tarde, por vários mandatos, conselheiro estadual, conselheiro seccional. E neste caso, Belém, né, que a seccional funciona em Belém, na capital. E por último, para fechar, um mandato de conselheiro federal em Brasília. Conselheiro federal em Brasília. Em Brasília. São 3 por estado que representam. 3 por estado. Aí no caso do Pará, um deles era... Certo. A ordem tem uma formação federativa, é como se fosse o Senado, né? São 3 representantes por cada estado, 27 unidades federativas, incluindo Brasília, 81 conselheiros federais. O advogado José Ronaldo Dias Campos também é professor universitário. Ele dá aula na especialidade em Direito Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal. Ele possui um mestrado em Direito, né, com o tema Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela UFPA e atualmente é professor mestre da UFOP e da FIT. Muita coisa, né, mano? Exato. Eu já lecionei nas 3 universidades, desde a origem. A FIT, desde a primeira turma, a UBRA também, depois saí da UBRA e mantenho mais contato com a Universidade Federal do Pará, porque é concurso público. E aí, é uma estabilidade, né? Como é que você consegue conciliar dar aula e exercer acho que as duas coisas estão casadas para mim. Eu sou advogado e, ao mesmo tempo, professor. E as duas coisas estão muito interligadas. Eu adoro o que faço, adoro lecionar e, ao mesmo tempo, advogar. E isso me faz bem, é o meu dia a dia, é a minha vida profissional. Às vezes, eu vou até 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Desde as 8 da manhã na advocacia e à noite lecionando, às vezes à tarde. Isso é bom, recicla e a gente contribui para a formação da nossa juventude aqui em Santarém. Tenho vários ex-alunos já como magistrados, promotores de justiça, delegados, então, uma quantidade imensa de delegados, tanto da Justiça, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. Então isso é bom, a gente contribui. Você nunca tentou a carreira assim de magistrado, né? O pessoal vai para o direito hoje para fazer concurso, né? Nunca te atraiu? Nunca quis, nunca quis. O único concurso que eu fiz realmente foi para o magistério na Universidade Federal do Pará. Hoje nós estamos na UFOPA por conta da nossa nova Universidade de Santarém. José Ronaldo é santareno, né? Santareno de nascimento, santareno de coração. Adoro minha terra, escolhi. O que te prende aqui? Porque você, com o currículo que você tem, poderia hoje estar morando em qualquer cidade do Brasil, né? O que te prende aqui, Santarém? A minha cidade, eu adoro isso aqui. Quando eu me formei em Belém, à época não tinha Universidade de Direito de Santarém, e a primeira coisa que eu fiz foi retornar. Já tinha iniciado a advocacia lá, mas vim logo para Santarém. Aqui, eu adoro isso aqui. Eu conheço o Brasil todo, já andei por outros países, mas nunca vi lugar tão bonito, tão belo como a minha terra. Que mais saudade você tem da Santarém de outrora? Da minha infância, da minha primeira casa, do meu primeiro lar, onde eu morei com meus pais, hoje falecidos, da amizade, da Santarém de outrora, né, das coisas que hoje destruíram, né, da nossa frente da cidade, que era toda praia, né, as belezas naturais, que hoje precisam ser preservadas pelo aquilo que ainda resta, né? Antigamente tomava banho na hora, porque aqui na frente, né? Toda a nossa frente era praia e a gente jogava bola. Quando o rio quando tempo de cheia, a gente pulava, saltava do cais. Era uma coisa muito bonita. Perdeu-se um pouco isso. Está se perdendo. Perdemos muito. Espero que a sociedade ela freie e não deixe mais isto ocorrer. As grandes construções que às vezes se pensa num avanço, numa evolução, e para mim há uma involução. Você também é pescador, né? Já fiz algumas pescarias aí, mas não me tenho como tal. Essa pescaria esportiva, Zé Ronaldo, ela é daquela que pega o tucunaré e bota de volta no rio? A nossa não, a gente só devolve os menores
de 2 quilos para frente a gente traz. Qual é o local melhor para se pescar aqui no nosso A última pescaria que a gente fez foi aqui do Tapajós mesmo. Tapajós, para mim, o mais belo rio do mundo, com as nossas praias. Ali em frente a Brasília Legal, tem uns lagos muito bons. Você me falou no início da entrevista aqui em off que você é de Aveiro, né? Nasceu naquela região. A nossa origem, a origem da minha família, a família Campos, Aveiro. O prédio onde funcionou a prefeitura, na primeira rua, era a casa dos meus avós, meus bisavós. Muito antes, aquele rio Cupari, aquele Cupari todinho é da família Campos, José de Almeida Campos, está registrado aí nos livros históricos. Então a origem nossa era 5 irmãos meus, os mais velhos. Nós somos de uma prole de 9 irmãos. Eu sou o penúltimo dos mais novos. E 5 deles nasceram em Aveiro. A minha mãe foi professora lá, meu avô foi prefeito. E eu tenho uma adoração pelaquela região. Aveiro, toda a região. Você é casado com... Sou casado com uma santarena, tenho 2 filhas muito conhecidas, Selma Campos, filha da pastorinha do finado Vigílio, lá da Sudã. Conhecidíssima. Quantos anos de casado, irmão? Eu estou na faixa de 22 anos de casado, mais uns 12 de namoro. É um bom tempo. Bom tempo. E não enjoa, não? Enjoa, não. Renova sempre esse amor. Eu não sou um santo, mas eu adoro a minha família. Eu adoro a minha família. A coisa mais importante da vida da gente é a família da gente. É uma coisa que hoje a gente vê que esses valores estão se perdendo também, né? É verdade, essa evolução aí, né? As novidades que se apresentam, as mudanças sociais, o dinamismo das relações sociais, trazem tantas mudanças que esta questão familiar mudou de conceito, né? Hoje o conceito de família é tão extenso que a gente até fica preocupado. Mas o que fazer? É a evolução, é o mundo todo. Nós vivemos num mundo globalizado, né? E a mídia está aí para fazer a interação. O que acontece em qualquer lugar do mundo hoje está presente nos nossos lares através da televisão. Então, é a evolução, temos que acompanhar e é isso aí. Mas é muito importante a família para a criação de um cidadão, de uma pessoa. É a base de tudo, né? A família é a base de tudo, né? Não é aquela família, hoje não é mais aquela família tradicional, a família teve uma nova feição, um novo conceito, né? E a gente percebe assim que o cidadão às vezes está no presídio, a maioria das pessoas às vezes são pessoas que não conheceram o pai, ou não se relacionaram com a família direito, pessoas que... o resultado são os efeitos, né, causados pela ausência da família, não só a ausência da família, como a ausência do próprio Estado, né? Falta de educação, falta de instrução, falta de condição, e aí a sociedade não cresce, né? Não progride, e o seu povo, como consequência, né, passa por toda essa situação, como você falou, presídio é o fim de tudo, né? Zé Ronaldo, esse concurso da OAB entrando na área do direito, por que é tão difícil? Precisa isso mesmo? Na realidade não é propriamente um concurso, é um exame. E eu sempre bato na mesma tecla. Eu digo que o exame da ordem exige a exigência razoável. O bom aluno, o aluno até mediano, tem chance de passar. É preciso. A grande quantidade de universidades em nosso país. Olha, São Santarém tem 3 universidades de direito. Eu lembro que na minha época, eu me formei no início da década de 80, ainda bem novinho, nós tínhamos depois 2 universidades em todo o estado do Pará, a gente tinha que sair daqui para concorrer. Quer dizer, o vestibular já era a seleção, não precisava disso, né? Hoje só Santarém tem 3 universidades, o acesso é fácil, talvez a saída que não seja tão fácil, né? Mas não fica assim complicado? A pessoa passou 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, e, poxa, não passa no concurso da OAB, fica deprimente para o aluno, não fica? Mas olha, a questão, eu digo que a de advocacia não é propriamente uma profissão, é um ministério, né? O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Ele é o intermediário entre o cidadão e o Estado. E eu diria que ele que traz a paridade de armas para um debate, para um embate no processo. Se você não está bem patrocinado por um profissional de qualidade técnica, de boa qualidade técnica,
você está sendo prejudicado. Então, o exame de ordem é justamente para peneirar, para avaliar o mínimo necessário do ingresso no quadro da ordem. Não em função da ordem, mas em função da cidadania, de prestigiar o cidadão que vai receber um profissional e que esse profissional tenha pelo menos o conhecimento médio. Isso é necessário hoje. Não é em prol da advocacia, da preparação para entregar um bom profissional ao cidadão. Um bom profissional para fortalecer o embate no processo. E, em resumo, o cidadão, a própria cidadania. Esta que é a finalidade do exame de ordem. Estamos entrevistando o advogado José Ronaldo Dias Campos. Daqui a pouco a gente retorna com mais entrevista falando sobre as questões do direito. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.